Fala, Luciano, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, James, e você? Tô bem, graças a Deus. Legal. E aí, pronto para mais um bate-papo aí? Prontíssimo. Pronto porque esse episódio promete, cara. Pois é. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. É semana dos Dia dos Pais, né? A gente acabou de passar o Dia dos Pais. E hoje eu queria falar com você, né, e compartilhar com os nossos ouvintes aí sobre o tema paternidade. Paternidade. Aliás, né, foi o tema do seu sermão de domingo. E eu queria já pegar umas ideias e trazer muitas coisas que você trouxe naquele sermão de domingo, ampliar, né, expandir, que eu acho que teve muita coisa legal que você falou. E eu queria dar oportunidade para as pessoas que não estavam lá nesse dia ouvir também. E para começar esse bate-papo com você, eu queria que você falasse para a gente o que é a paternidade para você, o que representa esse termo, essa ideia, né, esse conjunto de coisas aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, talvez trouxesse um pouco da tua infância, da tua Legal. experiência, e a gente vai aí desenrolando isso aí, né? Muito bom, cara. É verdade, a gente estava conversando, inclusive, esses dias sobre a paternidade, o Dia dos Pais, que Verdade. pra gente é muito caro. E domingo eu tive a oportunidade e o privilégio de compartilhar um pouquinho mais sobre a paternidade de Deus, pensando e fazendo o contraste entre a identidade de um órfão e a identidade de um filho. Mas para responder sua pergunta, cara, a minha relação com meu pai, pensando aí no meu passado enquanto criança, adolescente, a Passado relação recente, né? é um passado recente. Você, Você tá me ajudando. né? A relação com meu pai foi uma relação muito boa. Meu pai, ele é paraibano, eu também sou paraibano, nasci na Paraíba. Então a gente veio de uma família muito simples, batalhadora, uma família guerreira. E então eu tenho mais 3 irmãos. Nós crescemos em 6 ali, meu pai e minha mãe, mais 4 pessoas. Então meu pai e minha mãe muito cedo com essa responsabilidade de pai e mãe, crescendo lá no contexto da Paraíba, do Nordeste. É um contexto muito difícil que meu pai foi ensinado a duras penas o trabalho exaustivo, um trabalho muito Do pesado, sertão, do né? sertão mesmo. Então meu pai foi esse cara, sempre foi esse cara muito simples. Então ele vem para São Paulo junto com a minha mãe, com meus irmãos e eu, com a esperança de uma melhoria de vida. Sim. Então, eu sempre olhei para o meu pai como esse cara, esse pai que dá tudo para a família do ponto de vista do alimento, do cuidado. Então, ele vai atrás do alimento para trazer para casa. Ele vai atrás da coberta, da bebida, no sentido alimento líquido, sólido, ele vai atrás disso para dar para a família, ele tira dele para dar para a família. Então, eu cresci vendo esse pai que nos ensinou e até hoje nos ensina o valor do trabalho, de como é importante trabalhar, de como é importante você começar a pensar sobre o trabalho muito cedo. E isso foi imprimindo em mim e nos meus irmãos esse senso de responsabilidade muito cedo. Porque trabalhar, na visão do meu pai, não era uma questão só de sobrevivência. Sim. Era uma questão de honra, cara. Dignidade. Dignidade, porque meu pai ele nunca teve acesso à escolaridade, ele nunca estudou, portanto ele é analfabeto. Só que para o trabalho, quando se fala em trabalhar, isso enche, brilha os olhos do meu pai. Uhum. Porque ele vê uma pessoa
honesta, trabalhando. Ele vê uma pessoa que é responsável, trabalhando. Então, eu fui crescendo com esse homem que, se a pessoa trabalhar, a pessoa já tem uma honra muito grande. Muito grande. Então, meu pai, ele foi esse exemplo que eu trouxe para minha vida. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, por causa do meu pai. Então, lógico que meu pai também, além de ter demonstrado todas essas qualidades de um cara trabalhador, responsável, honesto, de um cara que se preocupava com a família, lógico que eu vi o meu pai errando também. Eu vi meu pai tomando decisões erradas, eu vi meu pai mostrando suas vulnerabilidades no casamento, na criação. E engraçado, James, só para concluir essa parte, engraçado que meu pai nunca foi aquele cara de mesa, de sentar à mesa, de trocar uma ideia, de ter uma intimidade com os filhos. Sim. Pudera, ele nunca teve isso na infância dele, então ele não teria nenhuma obrigação de passar isso para nós também. Então meu pai nunca teve essa vivência com a gente nunca teve esse relacionamento com meu pai quando a gente pensa em intimidade, sabe? De pai para filho, enfim. Mas ao longo da vida, conhecendo a fé cristã, conhecendo outros pais, eu percebi que tinha pais diferentes, que pensavam a paternidade diferente, e então eu aprendi com esses outros pais também. Mas claro que o exemplo máximo de paternidade a gente encontra no Senhor, no Deus, Criador dos céus e da terra, que é Pai desde toda a eternidade. Sim. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus e nós somos adotados pelo sangue de Jesus, por causa de Jesus, e portanto nós entramos na família de Deus, a gente pode conhecer uma paternidade perfeita, pode conhecer um pai perfeito, um pai que vai suprir tudo aquilo que nos faltou durante a nossa infância e adolescência. Mas eu não quero só ficar aqui falando. Eu queria que você compartilhasse também se você viveu alguma coisa parecida, porque assim, é delicado, James, a gente falar de paternidade, porque cada um vai ter uma experiência, e talvez o ouvinte que esteja nos ouvindo, ele talvez nem tenha tido relacionamento com o pai, talvez ele perdeu o pai muito cedo, Verdade. ou ele tem alguém que é pai no papel, mas não é pai presente na vida. Mas, meu irmão, compartilha aí também, não sei se faz sentido para você. Faz todo sentido. Na verdade, a gente tem histórias bem parecidas em relação aos nossos progenitores, né? O meu pai também veio também desse êxodo nordestino, né? Muito semelhante ao teu, nós também somos do Nordeste. E como o teu pai, semelhante, o meu também semelhante, sempre viu no trabalho, né, o lugar de redenção, de significado, Perfeito. de experiência máxima, sempre viu no trabalho a dignidade humana, então colocou toda a sua vida no trabalho e também de pouca escolaridade, semi-analfabeto, veio para São Paulo sem nada, né? E foi construindo aos poucos hoje o que ele tem através do trabalho, através do trabalho. E como todo pai, né, teve seus erros e teve seus acertos, né? Eu confesso que durante um bom tempo da minha vida, mas na fase da adolescência para a vida adulta ali, a gente teve um momento de muitos conflitos, de muitas dificuldades de entendimento, né? E meu pai sempre muito duro, sempre muito Sisudo, sisudo, né? Sempre muito e ainda mais quando a gente ainda na fase da adolescência para a juventude, eu recebi Jesus, aceitei a fé e meu pai não soube entender isso e houve, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem, a gente se relaciona muito bem, mas porque mas porque eu atribuo isso à pessoa de Jesus, à pessoa de Jesus, ao Deus Pai que me ensinou a amar o meu pai. Perfeito. Né? Como você falou, os pais eles erram, eles acertam.
Consequentemente, nós como os filhos, nós acabamos levando muitas dessas coisas para a nossa vida, de exemplos positivos e negativos, Uhum. né? Uns mais e outros menos. Então, meu irmão, por exemplo, meu irmão mais novo, ele tem traços muito fortes do meu pai. Temperamento, atitude, pensamento, essa coisa sisuda, né? Então, a gente acaba levando muita coisa dos nossos pais. Sim. Mas quando a gente encontra o Pai eterno, o Pai perfeito, como você disse, que é Pai, sem que a gente o reconheça como Pai, porque foi algo que você. Aí eu já estou entrando um pouco na mensagem do domingo, que eu achei muito Maravilha. interessante, e que você falou algo muito interessante, e que você acabou de falar agora. Pai, ele não, o pai, Deus Pai, ele não é pai porque a gente o recebeu como pai, ou acredita nessa pessoa como pai. Ele é pai desde a eternidade. Ele é esse pai autoexistente. Uhum. E que nós somos filhos porque Jesus nos fez isso, Sim. né? Jesus nos fez nos deu essa condição, segundo João, né? 1:28, todos aqueles que creem no seu nome, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Eu acho que e através dessa filiação a gente aprendeu a ser filho, perdoar os nossos pais e buscar a ter uma paternidade semelhante à paternidade desse Deus maravilhoso, desse Deus Pai. E eu acho que para quem está nos ouvindo agora, pegando já esse gancho, que procura um modelo, que procura uma ressignificação, que procura um caminho, que talvez esteja perdido nesse momento agora, acabou de ser pai, acabou se passa por esse momento de crise, encontrar em Deus, em Jesus, esse modelo de paternidade, de filiação, né, de ser filho. Porque em Deus a gente aprende a ser filho e a gente aprende a ser pai. Perfeito. E a gente aprende a ser gente. Né? A humanidade, eu sempre falo isso, que quando a gente aceita a fé em Jesus e Jesus, a gente começa a ser mais humano, a gente começa a ser mais gente, a gente começa a perceber as coisas que a gente não percebia. Então, para essa pessoa agora que está sem caminho, que não consegue se relacionar com o pai, que não consegue se relacionar com o filho, talvez o filho agora que entre em um conflito com seu pai, eu acho que esse é o momento de reflexão, esse é o momento de pensar que que Deus nos deu essa oportunidade de ressignificar, de reinterpretar tudo e de viver essa nova experiência, né, da paternidade. Perfeito. É um desafio porque não só as pessoas que não compartilham a fé com a gente pode ser que tenham um desafio com os pais, ou o pai tem um desafio com os filhos, mas eu penso que dentro da realidade da fé cristã tem muita gente que tem esse desafio da paternidade, de exercer paternidade e de, portanto, ser filho também, porque o Deus Pai, ele nos ensina perfeitamente a respeito da paternidade, sendo um pai amoroso, gracioso, pegando um gancho do pai que tinha 2 filhos, a parábola do filho pródigo. Aquele pai nos ensina demais sobre o momento de receber o filho mais novo, mas também de permitir que o filho mais novo ganhe e tenha sua autonomia. E ele também nos ensina sobre o valor do perdão, da restauração e de um coração convicto do perdão. Sim. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem famílias, sendo no contexto de pai, filhos, que têm um relacionamento quebrado. Por que tem um relacionamento quebrado? Porque muitas vezes, James, nós estamos vivendo como órfãos.
Porque quando a gente vive como órfão, a gente não tem uma identidade de filiação e a gente não conhece o Pai, Deus Pai. Verdade. Porque o órfão, ele tem uma mentalidade de insegurança. Ele tenta provar o seu valor o tempo todo. Ele acredita que está sozinho nesse mundo e que não tem ninguém que possa ajudá-lo, amá-lo, perdoá-lo. Então, o relacionamento dessa pessoa, do órfão, ele é baseado no desempenho. Eu acho que você já viveu isso também na sua época de criança e adolescência. Meu pai falava muito isso. Meu pai falava assim, para você ganhar alguma coisa, você precisa ser assim, você precisa seguir essas regras. Sim. É uma parada de merecimento, de barganha. E pudera que Deus nos perdoe. Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. A gente tenta ludibriar os nossos filhos, a gente tenta fazer com que os nossos filhos tenham desempenho X para eles conseguirem algo. É verdade. Mas quando a gente pensa na parábola do pai amoroso, gracioso, ele é o pai pródigo, porque o pródigo tem a ver com o esbanjador, com aquele que dá, e ele esbanja amor, perdão, graça. Tim Keller já dizia isso. O Deus pródigo, ele vai trabalhar a ideia de que o pai é pródigo. O Deus Pai é pródigo porque ele esbanja amor, perdão, graça, restauração. Então, quando a gente pensa nessa mentalidade de órfão, a gente tem essas rupturas no nosso coração, porque falta entendimento de quem é Deus Pai e de quem nós somos enquanto filhos. Mas quando a gente pensa no filho mesmo, tanto terreno como filho espiritual, a gente pensa em um filho que é amado independentemente do que faz. Verdade. E ele vive na liberdade da graça, não na libertinagem como foi o filho mais novo. Ele vive na liberdade da graça. Em qual sentido? Os dois filhos, o mais velho e o mais novo, os dois buscavam a sua autopromoção. Um queria fazer alguma coisa para servir ao pai, que é o mais velho, então ele já servia, e ele falou, pai, eu estou há tanto tempo com você, você me deu um cabritinho. E o mais novo, ele quebrou a cara e voltou, qual foi o pensamento dele? Eu vou me tornar escravo, servente do meu pai, porque os empregados do meu pai também têm valor. Os dois estão provando algo, mas só que o pai está dizendo para um e para outro, vocês estão comigo e tudo que eu tenho é de vocês. Olha essa partilha. Então, o que eu entendo e penso sobre paternidade, sobre pai, sobre filiação, orfandade, etc. Eu penso que a gente precisa reconhecer a paternidade de Deus e seguir o modelo de Jesus quando ele ora, Pai Nosso. O Pai é nosso, nós pertencemos a uma nova família. O Pai não é meu só, o Pai é seu também, James, é o Pai nosso. O pai que escolhe a família, o pai que escolhe os filhos, não sou eu que escolho. Então, olha só, quando eu penso em tudo isso, eu penso que meu pai, ele precisa desse amor, dessa graça. A intimidade que eu não tive com meu pai, ela está disponível no Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu tenho essa intimidade com Deus Pai, então eu vou compartilhar isso com meu pai. Essa intimidade. Essa mesa que eu não tive, o Senhor me apresentou. Faz sentido para você, irmão? Sim, sim. E essa parábola, pegando ainda um pouco do gancho dessa parábola, eu acho que faz todo o sentido aqui nesse bate-papo, que quando esses filhos eles pensam que estão servindo ao pai, e como você falou, esse serviço gera um merecimento, eles buscam esse desempenho para essa visibilidade diante do pai. Para ser aceito, né? Para ser aceito. O pai mostra que não precisa fazer nada para ser aceito. Amém. Ele o aceitou de forma graciosa, misericordiosa, longânima, como o Pai do céu é. É verdade. Né? Como você falou agora, quando Jesus ele fala do Pai nosso que está no céu, que Jesus nos revela através do seu Evangelho por mais de 200 vezes,
Por mais de 200 vezes Jesus fala desse Pai do céu, Pai do céu, Pai nosso. Agora, Jesus fala desse Deus que nos aceita. E essa aceitação não cabe merecimento. Com certeza. Não cabe troca. Não cabe desempenho, como você falou muito bem, dessa ideia de desempenho, de resultado, como o filho mais velho falou, pai, mas eu estou tanto tempo aqui te servindo, trabalhando, operando, executando, enfim. E o pai simplesmente, mas filho, você não entendeu que você não desfruta das coisas que estão aqui porque você não quer. Exato. Então, ele não entendeu a mentalidade dele de filho. Ele tinha uma orfandade. A mentalidade dele era de escravo. Isso. De servente, daquele que trabalha por um salário. Perfeitamente. E o filho, no Evangelho do Reino, no Evangelho de Jesus, os filhos de Deus, eles recebem o Pai, e o Pai os recebe, e eles vivem em graça e em misericórdia e em amor. A gente não vai ver no Evangelho nenhum tipo de troca. Exato. Nenhum tipo de merecimento como era na perspectiva judaica, na perspectiva da lei, da aceitação dos rituais. Sim. Né? Deus nos ama porque Ele nos ama. Perfeito. Deus nos aceitou em Jesus porque Ele quis nos aceitar. Na eternidade, Deus já nos filiou. Faz sentido para você? Sim, essa teologia da paternidade, Luciano? Então, na eternidade, Deus nos aceitou, Felipe. Então, o que acontece? A gente percebe que na perspectiva do Novo Testamento, a gente é aceito de forma graciosa. Né? A gente é aceito de forma graciosa. E essa relação é uma relação que se embasa e se entrelaça em amor. Maravilha. Né? E eu acho, Luciano, e aí eu queria estender esse assunto e trazer um pouco para a gente também da nossa relação agora com os nossos filhos. Maravilha. Né? Porque a gente falou um pouquinho do nosso passado como filhos, abordou uma perspectiva bíblica, teológica, sobre o pai, a sua paternidade e a filiação, mas agora eu queria estender a relação como pais ativos e os nossos filhos. Perfeito. E aí eu gosto de citar muito o exemplo de Jó. Eu gosto do exemplo de Jó, do cuidado que ele tinha com seus filhos, na sua espiritualidade, na sua percepção, né? E a gente pensar como somos nós em relação aos nossos filhos. Porque Paulo, em Efésios, ele faz ali um jogo, uma troca, uma construção de uma teologia familiar, uma teologia doméstica. Uhum. Ao meu ver, tá? Com toda a humildade, quando ele fala dos pais sobre os filhos, da relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, dos mais velhos, né, dos mais novos com os mais velhos. Como é que você enxerga isso? Paulo ele nos traz ali ele nos chama atenção para um certo cuidado. Sim. Sinaliza para a gente, olha, vamos ter cuidado na questão das relações familiares. Sim. Tem que ter uma certa dignidade, tem que ter. E como ele dá para você com isso agora, com essa nova realidade de ser pai? Por exemplo, ser pai da Chloe, né? Como é que é isso? Né? Ô James, a partir de uma perspectiva pastoral, bíblica e prática também. E prática, né? Que eu acho que é a mais significativa para as nossas crianças, né? Sim. Primeiro, dizer que é um baita de um desafio. Verdade. Ser pai, no contexto em que nós estamos, cheio de ideologias, culturas, é um desafio. É um desafio porque a nossa tendência é agir como o primeiro casal agiu.
Essa é a nossa tendência. Agora eu me refiro exclusivamente e exaustivamente do ponto de vista paterno. Como que a gente age às vezes como o primeiro casal, Adão e Eva? Porque você vai lembrar que quando eles pecam, eles transferem a responsabilidade do pecado. Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Ó, foi a serpente. Ó, foi isso. Ó, foi aquilo. Então a gente vai transferindo a responsabilidade que é nossa. Por que eu falo que é um desafio? Porque a gente vê hoje o desafio da mãe solo. Sim. Porque uma realidade social. é uma realidade. Porque faltou responsabilidade, consciência. Então, quando eu olho para essa realidade, eu me vejo, James, pequeno demais e eu me vejo dependente da graça do Senhor, porque o maior desafio do ponto de vista paterno não é o dinheiro, não é o emocional, não é a família, os parentes. O maior desafio paterno é a educação. Educar os filhos, não só nos caminhos do Senhor, mas educar os filhos para serem bons cidadãos. Verdade. Para serem pessoas que, além de temer a Deus, as pessoas que andam no caminho da justiça, no caminho da graça, do amor de Jesus. Quem pode fazer isso, segundo as Escrituras, são os pais. O pai e a mãe, mas pensando aí na nossa aplicação de maternidade, o pai, ele tem o dever e a responsabilidade de conduzir a família nos caminhos. Então, James, indo para o ponto bem prático e pegando o gancho lá de Efésios, depois você pode ler Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar esferas muito interessantes. Ele trabalha a esfera da eternidade espiritual no primeiro capítulo. Ele vai dizer que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Sim, já existia uma família eleita pelo Senhor. Sim. Depois ele vai trabalhar a questão da nova vida. Depois ele vai trabalhar, para ser bem mais resumido aqui, depois ele vai trabalhar a questão da família e também da sociedade, como a gente deve se comportar como família, como a gente deve se comportar como sociedade. E sabe como que ele conclui, James? A carta de Paulo aos Efésios, ele conclui falando da batalha espiritual. Ele não falou isso de maneira aleatória. Sim. Ele não falou isso de maneira solta. Ele falou que tem uma batalha espiritual e essa batalha espiritual ela tem como objetivo deturpar a nossa filiação enquanto filhos, o nosso mundo espiritual, capítulo 1 de Efésios, a nossa vida de igreja e a nossa vida como família. Pais, não ireis os filhos, filhos obedeçam os pais, mulheres sejam submissas aos seus esposos, e maridos se sacrifiquem pelas esposas, morram por causa das suas esposas, e no final ele vai dizer, portanto, vistam-se das armaduras de Deus, ou seja, ele está trazendo a igreja de Éfeso a um entendimento prático. Qual que é o entendimento prático? O diabo, ele quer destruir tudo isso. O diabo não quer saber se você tem um carro do ano. O diabo não quer saber se você é bonito, se você é feio, se você tem roupa ou não. O diabo tem um objetivo, destruir com todas essas esferas. A começar pela espiritual, contexto de igreja e família. Então, por que eu estou dizendo que o maior desafio, pelo menos para mim, é a educação? Porque eu fui chamado, nós somos os pastores das nossas casas. Nós somos chamados a ensinar e educar os nossos filhos. Então, para mim, o maior desafio é esse, educação. Porque educação exige tempo, esforço, exige sacrifício. É melhor você colocar o filho numa tela para assistir um montão de youtuber aí que não tem nada a ver com a nossa realidade, Sim. do que educar. É muito mais fácil, né? Então, quando eu penso nessa educação, eu penso que Deus, ele é um Deus presente e ele nos convida a sermos presentes também com os nossos filhos. Luciano, você falando assim, vem um termo na minha cabeça que é muito dito, né? Na verdade, muito usado até no universo, na psicologia, e na sociologia também, que é a questão
disfuncionalidade. Perfeito. Né? A gente precisa, como você falou, a gente precisa trabalhar para a gente criar uma família funcional e não disfuncional. Sim. Porque o formato da sociedade hoje o formato da sociedade que a gente hoje visualiza é uma estrutura onde existe uma boa parte das famílias disfuncional. Então, o que quer dizer isso? O pai que não é pai, que não faz o papel de pai, a mãe totalmente deslocada, os filhos disfuncionais, os filhos totalmente descoordenados, inversões de vários valores, tá? E então a gente precisa, através da luz das escrituras, criar uma família funcional, estruturada, organizada, para que essa família ela reflita, né, a glória de Cristo, para que essa família reflita o evangelho do reino e para que essa família, ela dentro da sociedade, ela funcione. Perfeito. Porque famílias disfuncionais geram uma sociedade disfuncional. Maravilha. Então, eu acho que a gente precisa, pegando esse gancho aí, a gente precisa pensar, e eu concordo com você, é desafiador a educação. Sim. É desafiador. Agora, por isso que a gente substitui É. essa educação por tantas coisas periféricas, né? Agora eu queria que você, James, aprofundasse, continuasse a sua linha de raciocínio, porque é desafiador pensando em filhos não atípicos. E na sua realidade, que tem filhos atípicos também, se torna ainda mais desafiador, não é verdade? Mais desafiador. Mais desafiador. Você sabe que quando eu descobri que a gente teve o diagnóstico do autismo do meu segundo filho, a primeira coisa que vem sobre o pai, pelo menos veio sobre mim, é um medo. Medo dessa criança no mundo. Sim. Medo não por ela, mas do que podem fazer contra ela. Então, medo da gente não conseguir protegê-la. E aí muitas vezes vem certos gatilhos, né? De medo, de insegurança, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico do autismo, e essa criança atípica, a primeira coisa que veio foi o medo. Aliado a uma certa ignorância por falta de conhecer o assunto mais profundamente, mas o medo vem a primeira coisa. E é desafiador. É desafiador porque uma criança atípica, o autismo como alguns sabem, se você não sabe ainda, mas o autismo ele não é uma doença, mas ele é um comportamento. O autista é uma pessoa, é um indivíduo, ele tem a sua subjetividade e ele enxerga e percebe um mundo diferente de você. Então, quando você vê uma criança praticando um comportamento diferente da sua criança, normal. E para ele é assim que se expressa. Então, é desafiador. Pela questão da educação, porque uma criança atípica ela tem um comportamento diferente, né? A escolarização dela é um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, Luciano, o meu filho está me dando a oportunidade de ser mais gente. O Caio me está dando a oportunidade de ser mais paciente, de trabalhar a paciência, de trabalhar o amor, sem hipocrisia nenhuma aqui. Ele me dá essa oportunidade de ser mais educado, de ter mais empatia, porque é fácil você falar do outro, né? Difícil é quando você se coloca no lugar dessa pessoa. E quando você tem uma criança que é atípica, você se põe no lugar do pai que tem uma criança também atípica ou, né, dessa própria pessoa. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, ao mesmo tempo eu sou privilegiado.
Me sinto privilegiado porque tenho aprendido muito. Tenho aprendido muito. E eu acho que a gente tem que aprender com os nossos filhos. Jesus falou isso, né? Não é? Que o reino pertence a eles. A gente tem que aprender. A gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe tudo. Eu tenho um filho de 12 anos e eu aprendo com ele. E eu acho que a gente tem que dar oportunidade para que essas crianças nos ensinem. Sim. Nos ensinem a ser mais humano, nos ensinem a ser mais paciente, nos ensinem a ser mais educado. Nos ensina a ter um coração de criança. De criança. Não no sentido de imaturidade, mas aquele coração de criança. Singeleza, né? Singelo, de que perdoa fácil, que ama fácil, porque você está falando uma coisa muito interessante, eu até me emocionei porque eu comecei a trazer memórias aqui em relação a Chloe, e a gente consegue ver isso nas crianças, Sim, perfeitamente. esse perdão tão fácil. Às vezes Perdoa fácil. Às vezes a gente escorrega na nossa educação, nosso momento de conduzir, a gente desconta algumas vezes as nossas frustrações, mas como eles olham pra gente e falam: papai, eu te amo, tá perdoado, porque a gente pede perdão para eles também. E eu acho que é isso, que é o reino, cara. Não um coração imaturo como de uma criança, mas essa singeleza que você falou, essa leveza, cara. Eu acho que Jesus, ele repreende os discípulos, né? Essa capacidade de depender. Exatamente. Quando Jesus eu acho que o perdão e a dependência acho que são os maiores, são os maiores termos relevantes quando Jesus quis dizer se assemelhar com uma criança, como ser dependente, né? E a gente acha que a gente pode tudo, Exatamente. A gente alcança tudo, a gente acessa tudo, e a criança mostra pra gente que não. Uma coisa bem interessante, James. Não sei se você já parou para pensar, mas a criança, em última instância, ela não se preocupa muito com presentes, ela não se preocupa com presentes, ela não se preocupa com brinquedos, elas gostam, mas o que faz mais sentido para elas é alguém presente na vida delas e brincando com elas, de esconde-esconde, passando o tempo com elas, porque elas não ligam para o externo no sentido de matéria, dos bens materiais, Sim. sabe? Se é assim que eu... Não sei se eu estou sendo bem claro. Mas eles não ligam. Eles prezam pela presença das pessoas. A criança, ela não vai reclamar se ela mora num cômodo ou em 20 cômodos. Ela vai ficar feliz porque ela tem gente com ela. Então eu acho que esse lado paterno, que é um privilégio para a gente, Deus nos deu a graça de podermos exercer a paternidade, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque não é fácil, mas é um privilégio e a gente aprende demais com eles. E com certeza. E eu acho que para a gente ir encerrando, né, esse bate-papo de hoje, que foi tão maravilhoso, eu acho que a mensagem que fica, pelo menos da minha parte, para aquele que está nos ouvindo hoje, para aquele que é pai, para aquele que é mãe, que faz o papel de pai, para aquele que tem, que o Dia dos Pais, ele tem muito mais a ver com os nossos filhos, porque o Dia dos Pais nos chama, eu não vejo o Dia dos Pais como uma comemoração da paternidade, mas eu vejo muito mais como o chamado à responsabilidade sobre os nossos filhos. Porque o desafio, ele é cotidiano e é todo momento. E todo momento aparece um desafio diferente e a gente tem que estar atento. Verdade. Né? A gente tem que estar atento. Então, o Dia dos Pais, eu acho que é um dia que a gente tem que... Claro, a gente vai se alegrar, vai brincar com os nossos filhos, mas o Dia dos Pais a gente tem que pensar com muita seriedade. Como eu estou sendo pai? Perfeito. Que tipo de pai que eu estou sendo e que tipo de criança
Que tipo de criança eu estou entregando para o mundo? Eu acho que é essa a mensagem que eu ia deixar. Maravilha, então eu agradeço por esse bate-papo. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo que Jesus, no momento mais difícil da vida dele, prestes a ser crucificado, prestes a morrer, ele foi para um jardim chamado Getsemane e ele disse, Abba, que significa Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus diz para nós que o Pai está presente, o Pai é próximo. Deus Amém. está próximo de nós, independente dos nossos desafios. Então, no meio da dor, você, papai, no meio da angústia, Jesus, nosso Deus está com você. Não desista. Que Deus nos ajude Amém. a continuar nessa linda e bela trajetória da paternidade para a honra e glória dele. Que Deus abençoe e que sejamos filhos maduros. Amém. Até a próxima. Valeu, James. Deus Abraço. abençoe. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações, para você poder acompanhar esse conteúdo real, bíblico e transformador para sua vida. Forte abraço para vocês. Até a próxima, hein? Valeu!